Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo, que tem o título Nosso Sumo Sacerdote. É o que vamos estudar hoje, tá bom? Então não esqueça de compartilhar o nosso canal, deixar o seu joinha e fazer um comentário, tá? Então vamos para a nossa lição? Nosso Sumo Sacerdote. Quando Moisés supervisionou a construção do tabernáculo, ele não foi autorizado a usar qualquer projeto que desejasse. Deus lhe deu o projeto e disse: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Êxodo 25:40. O padrão usado no tabernáculo era de uma realidade superior, que era o santuário celestial. Leia Hebreus 9, 11 a 15, que apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O que ele está fazendo por nós? Bem, a obra de Cristo é o cumprimento do santuário do Antigo Testamento. Ele apresenta ao Pai seu próprio sangue em favor de seu povo. No livro de Hebreus 9, 11 a 15 nos diz: Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior, mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bezerros e bodes, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificava o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como o sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. A primeira lição da semana traz como pano de fundo, como cenário de estudo para todos nós, a questão do sumo sacerdócio de Cristo. O texto de Hebreus é a referência principal da lição. Esse texto de Hebreus está ancorado em algo que veio antes. Então, onde começa toda essa história? Se você voltar no livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 40, vai encontrar a proposta de Deus a Moisés, que construa um santuário em Israel. Porém, Deus estabelece o modelo para esse santuário que diz: construa conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui é importante manter em mente, foi mostrado um modelo para que Moisés reproduzisse o santuário terrestre, mas isso não significa que os rituais do santuário terrestre são rituais do santuário celestial. O santuário terrestre foi construído como um processo de descrição do plano de redenção. Cada pedaço, cada fase do ritual do santuário terrestre ilustra um tempo histórico e um período em que as coisas acontecem no céu e ilustra eventos e necessidades da intervenção de Deus ao longo da história. Por exemplo,
se percorrer o santuário no caminho linear, passando pelo sacrifício do altar, entrar no lugar santo e depois o dia da expiação, no lugar santíssimo, se observar a Bíblia, veremos todas essas fases acontecendo na história da redenção. O sacrifício de Cristo na cruz, a ascensão de Cristo ao céu, o ministério intercessório de Cristo e, por fim, o juízo sobre o povo de Deus, o dia da expiação. Todo esse ritual do santuário era uma forma de manter viva na mente do povo de Israel a história da redenção. Portanto, um cuidado que a gente sempre deve ter e olhar para Êxodo 25:40, comparando com a existência de um santuário no céu, é lembrar que o santuário terrestre é uma sombra do santuário celestial. É uma metáfora, é uma tipificação. E na sequência do estudo a respeito do santuário, vamos passar por 2 textos importantes. Um deles em Salmos. A terceira referência que a gente encontra está no texto de Salmos, no capítulo 122, que é uma apresentação muito conhecida e muito usada, inclusive dentro do contexto das igrejas, porque o texto retrata a alegria daqueles que têm a oportunidade de ir à casa de Deus. É a certeza que temos de que isso está representado uma realidade fiel no céu. Deus age em direção do seu povo, em favor do seu povo. Então a nossa certeza é baseada na esperança que confirma toda essa certeza de que um dia poderemos estar no santuário verdadeiro juntamente com Deus. Porém, acontece no Salmo 122 uma outra descrição igualmente importante. O Salmo 122 nos aponta de que aquele que entra no santuário, que entra no templo, que entra na igreja, ele também reconhece que nem só da graça e da festa, da alegria, do perdão, está montado aquele lugar. Há também a expressão da santidade e a justiça de Deus. Afinal de contas, dentro desse mesmo santuário está a lei de Deus, que é a base do seu governo. Portanto, o santuário mostra 2 realidades importantes na vida do cristão. A graça de Cristo, que nos permite chegarmos diante de Deus sem sermos consumidos, mas também a resposta de obediência e justiça manifestas naquilo que é a base do governo de Deus, a sua lei, a base do seu trono. E, portanto, o trono de Deus dentro do templo, dentro do santuário, é ao mesmo tempo a expressão de sua soberania e santidade, como também é a expressão do seu juízo e da sua justiça. Assim como o sacrifício de Cristo, presente nesse mesmo lugar, é a certeza da nossa possibilidade de acesso. E na última parte, é uma visão do Monte Sião, o verdadeiro, ou seja, o Monte Sião terrestre ilustrava aquilo que é o anseio do povo de Deus de um dia estar com Deus no seu santo monte. Essa expressão do Monte Sião aparece no texto de Apocalipse 14. E quando a gente olha essa figura no monte de Deus, quem aparece ali é um cordeiro. É a figura representada no verso 1 de Apocalipse, que diz, Apocalipse 14, e olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, a última parte dessa descrição é a certeza que temos de que um dia poderemos estar com Deus no seu santo monte. Os remidos
e o seu Salvador. Toda esta representação do sumo sacerdote ilustra um caminho, e esse caminho é também importante de mantermos em mente, um caminho que conduz aquele que crê até a salvação, até a redenção. E a gente continua nesse caminho e vai até diante do trono de Deus, o sumo sacerdote que intercede por nós, reconhecendo nossa condição e aceitando a sua graça. É nessa perspectiva do santuário que a gente entende, olhando para Apocalipse, à luz desse percurso do Velho Testamento, a adoração. Aquela que é a verdadeira adoração não se trata apenas de um templo físico ou de ir a um local físico num processo ritualístico, mas sim de aproximar-se de Deus pela fé depositada na intercessão desse sumo sacerdote celestial que é Jesus Cristo. E por isso, o caminho do cristão é um reconhecimento desse processo verdadeiro de adoração. A presença de Deus dentro desse contexto, antes limitada ali pela figura do tabernáculo, agora no livro de Hebreus e no livro de Apocalipse, ela migra para o coração dos fiéis e se manifesta plenamente na Nova Jerusalém, quando a convivência é face a face e não por espelho. Em outras palavras, olhar para o livro de Salmos descrevendo essa alegria de estarmos diante de Deus na sua casa. É um anseio de todos nós de um dia podermos ver Deus face a face e conviver com Ele por toda a eternidade e nos alegrarmos com tudo aquilo que Ele sempre sonhou para a nossa existência. E se a gente entende isso, então a gente começou a primeira parte do percurso dessa semana para compreender como os Salmos lançam luz e as perspectivas variadas do livro de Apocalipse a respeito do final da história. Você quer saber mais? Então não perca a lição de segunda-feira, que é sobre o Monte Sião. Compartilhe o nosso canal. Faça um comentário e deixe o seu joinha, tá bom? E até amanhã, se Deus permitir.